Stranger Things, a nova série da Netflix que está tentando dominar o mundo com suas produções originais. E já vou adiantar, hein? Stranger Things vale muito a pena assistir, principalmente se você, meu amigo, é fã dos clássicos dos anos 80, da cultura pop dos anos 80. Então, confira o trailer da produção original da Netflix, Stranger Things, que estreou na sexta-feira passada. It was when an owl attacked Eleanor Gillespie's head because it thought that her hair was a nest. Stranger Things se passa numa pequena cidade no interior dos Estados Unidos chamada Hawkins, no estado de Indiana, onde misteriosamente um garoto some, desaparece e comove uma cidade inteira em busca desse garoto. E misteriosamente uma nova garota aparece, trazendo ainda mais mistérios a respeito do sumiço do garoto e a nova aparição dessa garota misteriosa, né? A série foi criada pelos irmãos Duffers, que assinam também o roteiro e a direção de vários dos 8 episódios que foram encomendados na primeira temporada de Stranger Things. Além de Winona Ryder e Matt Modine, a série acerta em cheio ao trazer as crianças como protagonistas em referência aos clássicos dos anos 80, como os Goonies, ET o Extraterrestre e o Conta Comigo, que também são clássicos dos anos 80 e que os irmãos Duffers acertam em cheio em criar essa atmosfera de amizade, de companheirismo, de aventura, que ficaram tão marcados nos clássicos dos anos 80. Os irmãos Duffers, eles acertam em cheio, e principalmente pelo fato deles trazerem na bagagem deles as referências de diretores consagrados na década de 80, como Steven Spielberg, Robert Zemeckis e outros diretores que também trazem esse tipo de clima-aventura, de suspense para suas produções. Um dos diretores mais recentes que a gente pode citar aqui é o J.J. Abrams, que trouxe no filme Super 8 essa mesmo clima de anos 80, com esse clima aventura, suspense, que é um filme que eu recomendo bastante, é um filme muito interessante, bem divertido de assistir, e que os irmãos Duffers captaram essa essência desse clima nostálgico dos anos 80, da aventura, do suspense, derivados de Tubarão, derivados de Poltergeist, misturando com os Goonies. Como o próprio Matt Modine disse em uma entrevista recente, é como se os diretores tivessem pegado toda essa essência, colocado no liquidificador e o resultado surgisse aí com Stranger Things. Falando um pouco das crianças, a gente vê que eles foram muito bem trabalhados. Os diretores conseguiram criar esse clima de amizade e companheirismo entre eles, essa busca pela aventura, em resolver mistérios. Interessante ver que as crianças da época, como elas se comportavam, como eram esses laços de amizade entre eles, ao ponto de às vezes até se sacrificar uma pela outra, as brincadeiras da época, jogando clássicos Dungeons and Dragons, né, o RPG de mesa, e isso realmente traz uma sessão de nostalgia muito interessante, muito boa para quem, principalmente para nós, que no meu caso aí tem 30 e poucos anos, conviveu com essa época e tem essa bagagem, né, dentro de si. Então realmente os diretores acertaram em cheio no tratamento com as crianças. Principalmente vale um destaque aqui pela menina, pela criança que faz o personagem da garota, que tem ali os poderes paranormais e as reações dela. As falas são poucas, mas você percebe pela feição dela, pelo modo como ela lida em cena, e realmente ela é uma atriz aí que a gente pode esperar muita coisa boa dela. Podem ficar atentos a ela. A trama foi dividida em 8 episódios apenas, mas os irmãos Duffers já estão aí pensando na próxima temporada, na segunda temporada. O próprio Matt Modine, em entrevista, ele conseguiu soltar, entre aspas, que a Stranger Things não foi pensada como uma minissérie, ou seja, uma série, depois ela acaba e não tem mais nenhuma continuação. Na verdade, o próprio último episódio ele já deixa ali um gancho para a continuação, e o Matt Modine disse que realmente Stranger Things se trata de uma série. Então a gente pode esperar com certeza uma segunda temporada, principalmente porque a Netflix estava esperando aí ver como o público iria reagir com a primeira temporada, e como a série conseguiu trazer uma boa receptividade para os amantes da Netflix, para quem gosta desse tipo de conteúdo, Stranger Things com certeza terá uma segunda temporada.
Interessante de Stranger Things, a gente falando um pouco da história, as séries maiores, principalmente aquelas que tem aí 20 episódios por temporada, 22, 24 episódios, elas têm mais ou menos uma obrigação de fazer com que o público acompanhe cada episódio, sempre deixando aquele gancho no próximo episódio, para que as pessoas tenham interesse em continuar assistindo por aí 22 episódios, 24 episódios que sejam. No caso de Stranger Things, mesmo ela tendo apenas 8 episódios e a Netflix usar o habitual sistema de lançar a temporada inteira já de cara, sem ficar esperando uma semana para lançar cada episódio, a gente percebe que Stranger Things consegue trazer esses ganchos, esse cliffhanger no final de cada episódio. E isso acaba trazendo a necessidade de você realmente acompanhar a série até o final para saber o que vai acontecer lá na frente. Apesar de não ser obrigatório numa série de curtos episódios, de poucos episódios por temporada, a gente percebe a preocupação dos criadores em fazer com que você tenha um interesse em continuar assistindo. Automaticamente você pega aí 8 episódios e assiste praticamente toda a temporada por inteiro, porque realmente é contagiante e vale a pena você pegar essa sequência de episódios e assistir até o final. Uma característica interessante da Netflix pelo fato dela não depender de nenhuma emissora ou de se preocupar com questão de audiência, a gente vê que a Netflix ela dá a liberdade de criação para os autores e diretores de suas séries. Isso faz com que ideias originais surjam, apesar da gente ver que Stranger Things ela pega muita coisa, muita referência da cultura pop dos anos 80, dos anos 90, principalmente a gente percebe também na trilha sonora, com músicas da época, com jogos de tabuleiro, com programas de televisão, a questão da participação do governo americano em tentar esconder certas coisas e incrementar na trama. Isso é muito, muito característico de Stranger Things também. Mas a gente percebe que a parte da criação dos diretores em trazer esse clima de suspense, terror psicológico, de atuação no drama, a questão do drama dos personagens e da aventura criada pelas crianças principalmente, ela é muito interessante, muito bem aproveitada. A gente percebe, a gente assiste pensando, poxa, eu já vi isso em algum lugar, mas ainda assim se trata de algo novo, algo interessante e que com certeza prende a atenção do telespectador. Então, vou dar aqui uma nota 9,5 para Stranger Things e eu só não vou dar 10 para ela por um detalhe. Os efeitos visuais da série a gente percebe que eles não tiveram um acabamento muito bem feito. A Netflix tem um poder aquisitivo para poder fazer um trabalho mais interessante, mais caprichado nessa área, mas a gente percebe, principalmente quem está muito acostumado, no meu caso que gosta dessa parte de efeitos visuais, a gente consegue visualizar ali uma falta de interesse, principalmente na questão da criatura, em alguns outros efeitos visuais que são vistos, né, no decorrer dos episódios, não vou falar muito para não dar spoiler, mas a gente vê que eles não capricharam tanto assim nos efeitos visuais, mas ainda assim não tira a graça da série. A série fica realmente muito interessante com os efeitos visuais, mas ficou faltando ali um pouquinho de capricho. Então minha nota aí, 9,5 para Stranger Things. Bom, essa é a nossa opinião, a minha opinião sobre Stranger Things. Espero que vocês tenham gostado. Assistam a série, vale muito a pena. Acessem aí conteúdomais.com.br, vejam um pouquinho mais do nosso trabalho no site. Acesse também o meu blog no gamecorrapadura.blogspot.com.br, vai estar aí na descrição do vídeo. Acesse também o meu canal no YouTube, youtube.com/gamecorrapadura, tem muita coisa interessante lá sobre games. Tá um pouquinho parado, mas eu espero que logo eu volte a trabalhar um pouquinho mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem eu vou trazer aí uma crítica sobre a segunda temporada de Marco Polo, que também é uma produção original da Netflix, traz um pouco de fatos históricos, muita cena de ação com Kung Fu e tudo mais, mas é uma série muito interessante, muito bacana de se assistir. Então, semana que vem estaremos aqui com a segunda temporada de Marco Polo, trazendo aí para vocês uma crítica sobre a série, beleza? Meu nome é Bruno Patrese, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Valeu!